Sejam bem-vindos ao canal de Deus oficial de Quixeramobim. Louvado seja o nome do Senhor. E só não manda a igreja com a paz do Senhor, amém, irmãos? Amém. Glória a Deus, é motivo de alegria, né? De tantos irmãos reunidos na casa do Senhor. Irmão, o texto lido no início foi Hebreus capítulo 13. Louvado seja Deus. Apenas um versículo bem pequenininho, né, da palavra do Senhor. Hebreus capítulo 13, versículo 8. A palavra do Senhor diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Queridos, eu creio que não existe algo melhor da gente refletir e aprender a palavra de Deus, porque o próprio apóstolo Tiago, ele diz que nós não podemos ser só ouvintes da palavra de Deus. Nós precisamos colocar em prática. E é algo muito poderoso que precisamos fazer nesse ano de 2024 é isso. É entender que Jesus, Ele é o mesmo. Ele não mudou. Ele é o mesmo de ontem, hoje e será para sempre. Amém. Louvado seja Deus. As coisas mudam, os tempos passam. Tudo está em constante mudança em nossa vida. Nós estamos passando por processos de mudanças, né? Muitas vezes, alguém que iniciou a fé cristã, iniciou com fogo, com a sede de buscar mais por Deus e foi esfriando, foi acalmando. Foram mudanças acontecendo. Círculos de amizades também que foram sendo mudados. Relacionamentos que foram transformados. Já está casado há 3, 5 anos, já está esfriando, ou está esquentando. Amizades, crianças que vão crescendo, minha pequena aí que já está andando, né? O tempo voa, irmão, e as coisas vão mudar. Mas Jesus permanece, louvado seja Deus. Jesus continua sendo o mesmo do passado, o mesmo do presente e também aquele que tem o futuro para todos nós. E aí, irmãos, nós precisamos ter a certeza disso, que mudanças são necessárias acontecer em nossa vida. Às vezes são bons, nós passamos por algumas mudanças, mas nós precisamos entender qual sentido as mudanças devem acontecer em nossa vida. E principalmente na nossa caminhada cristã, louvado seja Deus. Porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, a palavra do Senhor, ela vai nos ensinar algo muito importante. E o que nós devemos fazer com o nosso passado? Será que a gente deve ficar se lamentando, falando: ah, eu passei por aquilo, ah, eu enfrentei aquilo, ah, fulano me magoou, ah, eu estou passando por isso que aconteceu no passado, né? A gente sabe que nós não podemos apagar a nossa memória, mas nós precisamos saber lidar com o passado. Nós precisamos olhar para frente, irmão. Nós precisamos pedir força ao Senhor. E ao invés de fazer como a mulher de Ló, olhar para frente, louvado seja Deus. Nós precisamos ouvir a palavra do Senhor, porque ela faz isso conosco. O Senhor, na sua santa palavra, em Isaías 43, versículo 18, ele diz: esqueçam o que se foi, não vivam no passado, louvado seja Deus. É como aquele ditado bem popular: quem vive de passado é museu. Então, irmão, se você tem reconhecido Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, não liga mais para o passado. Tem gente que ainda está preso ao passado, não tem crescido no conhecimento e da graça do Senhor, porque ainda está preso ao passado, preso na vergonha, preso em algumas decepções. Olha para Cristo, irmão. Aleluia. Olha para Cristo, esquece o que passou, esquece o que se foi.
Cristo, Ele está te apresentando algo novo, louvado seja Deus. Cristo, Ele está nos dando um ano novo. 2023 foi um ano terrível, um ano que passamos por muitos problemas. E nossa família, que eu diga, e muitas famílias, pessoas que tiveram perdas. Mas nem por isso nós devemos ficar parados no tempo. Porque o tempo ele pertence a Deus, irmão. Cada dia, cada manhã é uma oportunidade que Deus nos dá de continuar buscando a sua presença, louvado seja Deus. E Jesus mesmo diz, irmão, se você entregou sua vida a Cristo, se você confessa Cristo como seu Salvador, se você coloca a mão no arado, se você declara Cristo como o Senhor da sua vida, você não pode mais olhar para trás, irmão. O verdadeiro cristão, ele olha para frente, louvado seja Deus. O verdadeiro cristão, ele tem que estar com os olhos fixos em Jesus. Então, é como a palavra de Jesus foi aquele que lá atrás estendeu a mão para nos resgatar, para nos libertar da destruição, da condenação. E agora nós precisamos segurar em sua mão e assim não olhar para trás, mas estar à disposição para servir a Ele, louvado seja Deus. E é isso, irmão. E Paulo, ele tinha essa certeza. Paulo, ele diz lá em Filipenses capítulo 3, versículo 13, louvado seja Deus. Quem tem sua Bíblia, acompanhe, irmão. É muito importante a gente aprender da palavra do Senhor, louvado seja Deus. E a palavra do Senhor no versículo 13 de Filipenses 3 diz assim: irmãos, não penso que eu já tenha alcançado. Tem muita gente que diz assim: eu já alcancei essa bênção do Senhor. O Senhor já me abençoou com isso. E por aí está satisfeito, irmão. O que é que você quer ganhar de Deus? É somente coisas terrenas? Será que a nossa fé, será que nós esperamos o Senhor somente nesta vida? Nesta terra passageira e momentânea? Ou será que você está firme nas promessas que Jesus tem eternas para a tua vida? Não, eu já conquistei muitas coisas, eu tenho uma família boa, eu tenho casa, eu tenho carro, eu tenho alimento, do bom e do melhor, bons amigos. Será que isso é o suficiente para a gente conquistar essa terra? E Paulo, ele vai dizer: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço. Glória a Deus. Uma coisa o apóstolo Paulo, ele tinha certeza que ele iria fazer. E o que é? O versículo diz: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avançando para as que estão adiante, louvado seja Deus. Então, igreja, o Senhor ordena que marche, louvado seja Deus. O Senhor ordena que a gente continue caminhando com Ele, louvado seja Deus. Ele é o mesmo de ontem que estendeu a mão para nós quando nós estávamos perdidos, sem direção, desgarrados. Então precisamos avançar, louvado seja Deus. Precisamos crescer, irmão, na presença do Senhor. Crescer em espírito e em verdade, buscando unicamente ser revestido do seu poder, louvado seja Deus. E isso precisa acontecer em nossa vida, irmão. Cristo, como a gente sabe na palavra, Ele é aquele que desde a fundação do mundo estava com o Pai. A palavra lá em João vai dizer que Ele no princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de vida e graça. Louvado seja Deus. Então lá no passado Ele já pensou em nós, e o que Jesus ele pode fazer no presente em nossa vida, louvado seja Deus. Nós precisamos entender, irmão, que hoje, a nossa atitude hoje, eu estou falando hoje, eu e você precisamos hoje. Se Ele é o mesmo de ontem e é de hoje, qual é a atitude que nós devemos tomar hoje na presença do Senhor? É primeiro ouvir a sua voz, louvado seja Deus. Hoje você precisa ouvir a voz de Deus, irmão. Tem muitas vezes, eu digo isso porque isso já aconteceu comigo. Às vezes a gente está na casa do Senhor, está no momento de
leitura e meditação da palavra de Deus, mas o nosso ouvido está desligado. O nosso pensamento está lá fora. E o Senhor, irmão, Ele faz um convite a todos nós. Ele diz que nós devemos ouvir a sua voz hoje, louvado seja Deus. Em Deuteronômio, o Senhor Ele fala para o povo ali de Israel e também para nós. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar os seus mandamentos, que hoje ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, louvado seja Deus. Então é se você fizer hoje, irmão. Então não deixe para amanhã, louvado seja Deus. A ansiedade tem tomado de conta dos nossos corações, de nossa vida, justamente por isso. Porque nós se preocupamos demais com o futuro e esquecemos de viver o presente na presença de Deus. O presente, irmão, deve ser vivido na presença de Deus. Diariamente, louvado seja Deus, nós precisamos viver nessa terra todos os dias como se fôssemos viver o último dia o Senhor pedir conta de nossa alma. Mas não, às vezes eu digo, vou precisar trabalhar a semana todinha para receber o salário que vai cair tal dia, e às vezes fica angustiado porque tem conta para pagar, tem isso para fazer, tem coisas que aparecem e as pessoas ficam angustiadas. E a palavra vai dizer sobre o rico sensato: louco, se hoje o Senhor pedir a tua alma, o que tu tem preparado para Ele? O que é que eu e você temos preparado para o Senhor? A gente planeja tanto o futuro, irmão. A gente se preocupa tanto com o amanhã, que se o Senhor pedir a nossa vida hoje, como é que nós estamos diante da presença dele? É por isso que Jesus, Ele é hoje, irmão, em nossa vida. Ele precisa ser hoje em nossa vida. E a palavra do Senhor também vai dizer em Deuteronômio 4:40: e guardarás os seus estatutos e os seus mandamentos, que hoje te ordeno, hoje, irmão, para que bem te vá a ti, a teus filhos, e para ti, que prolongues os dias da terra, que o Senhor teu Deus te dá para todo sempre, louvado seja Deus. Então, irmão, Jesus, Ele quer que nós venhamos ser obedientes à sua palavra, louvado seja Deus. Então Jesus, Ele quer que nós venhamos diante do que Ele é em nossa vida, que nós possamos buscar a sua presença, louvado seja Deus. Nós precisamos entender que somos dependentes do Senhor, irmão. Sem o Senhor não dá para viver. Precisamos ter isso em nossa mente. Ai de nós se não fosse a misericórdia do Senhor derramada lá atrás, para que hoje pudéssemos viver uma vida em alegria, em esperança, louvado seja Deus. E o salmista Davi, ele declara: mas eu, Senhor, a ti clamo por socorro já de manhã, louvado seja Deus. A minha oração chega à tua presença, louvado seja Deus. Então, irmão, o cristão, ele precisa diariamente, a todo o momento que o Senhor lhe permite viver, já entregar o seu caminho, a sua vida, o seu dia na presença do Senhor, louvado seja Deus. Apresenta a sua vida, apresenta a sua família, irmão, antes que o dia mal chegue, antes que o problema venha sobre a sua vida. E o apóstolo Paulo vai dizer lá em Atos capítulo 17, versículo 27, que o Senhor não está longe de nós, em nenhum momento, irmão. Somos nós que criamos barreiras. Hoje mesmo pela manhã, eu meditando nessa palavra, o Senhor falando comigo cedinho, e eu ali, antes de pegar a palavra, não, vou primeiro lavar as vasilhas, não, vou primeiro fazer o café. E ficava colocando uma coisa em cima da outra. E eu, meu Deus, aí parei, eu deixei lá e encostei e disse: agora eu vou pegar a palavra do Senhor e vou ler. E o Senhor me trouxe essa palavra. É nós que se distanciamos de Deus, irmão.
Nós colocamos uma coisa, depois colocamos outra, e o dia vai passando, e chega a noite, a gente vai deitar e diz: oh meu Deus, eu não peguei nem na tua palavra hoje, eu não falei nem contigo de uma forma restrita, de uma forma sincera, calma. E aí vem o sono, você vai dormir, né? Como o pai sempre tem falado, igual um bicho duro. Porque você acrescenta as coisas, mas o Senhor está bem pertinho. Ele está bem pertinho de nós, estendendo a mão para nos ajudar. Louvado seja Deus. Ele está, a palavra diz que Ele não está com os ouvidos cerrados, nem sua mão encolhida, mas Ele está com o ouvido aberto e com a mão estendida para todos nós. Louvado seja Deus. É poderoso, irmão, a palavra do Senhor. E aí, Jesus ele continua vivo hoje, ele venceu a morte para poder nos dar a vitória, louvado seja Deus. Então vive, irmão, nessa esperança. Não se preocupe como será o ano, o que vai acontecer. Permaneça firme no Senhor, que você verá a manifestação do Senhor em sua vida, louvado seja Deus. O apóstolo Paulo ele declara: não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, e todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Porque ele sabia, irmão, que ele podia estar na cova dos leões, ele podia estar no calabouço, onde quer que fosse, na fornalha de fogo, onde ele pudesse passar, na masmorra, em prisões, algemados, encarcerados, mas nada disso abalaria a fé daquele homem. E assim também precisamos ser nós, irmão. A nossa fé se abala com alguma coisa, porque nós estamos muito ansiosos, preocupados demais com essa vida, e se esquecemos que o Senhor tem preparado para nós. Louvado seja Deus. E a palavra vai dizer: quem é que pode, por mais cuidadoso que seja, acrescentar algum dia da sua vida, alguma altura da sua estatura? Ninguém pode, irmão. Ninguém pode. E nós sabemos, né? A palavra do Senhor ela fala lá em Lucas e também em Mateus, onde o Senhor Jesus ele diz: buscai pois primeiro o reino de Deus. Isso é para hoje, é para o presente, irmão. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Aí quando nós vivemos dessa forma, nós entendemos que Jesus é o de sempre, é aquele que tem um futuro preparado para as nossas vidas. Como a palavra do Senhor fala, Ele não muda, como diz o versículo. Louvado seja Deus. Como diz o versículo aqui de Hebreus, Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Louvado seja Deus. E aí, irmãos, quando nós entendemos o que Ele fez no passado por nós, que precisamos largar o passado e que precisamos viver no presente em obediência à sua palavra e buscando a sua presença, nós passamos a enxergar o futuro que Ele tem preparado para as nossas vidas. Então, irmão, Ele não é somente um Deus que faz as coisas Ele não é um Deus que faz as coisas pela metade. Ele é um Deus que já tem planejado o nosso futuro no nosso. E quando o Senhor fala que nós não devemos andar ansiosos, é porque Ele já está lá na frente, irmão. Ele já está lá no futuro. E a palavra vai dizer o que Ele tem preparado no futuro para todos nós. São promessas, louvado seja Deus. Promessas eternas, promessas de vida, promessas de salvação, promessas de libertação, promessa de livramento, louvado seja Deus, promessa de um novo céu e uma nova terra, de galardão, louvado seja Deus, de coroa da vida, louvado seja o nome do Senhor, de uma vida sem dor, sem choro, o novo céu que Ele está preparando, louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. E a palavra fala, irmão, que Jesus para sempre reinará. Até ontem mesmo, eu creio que os irmãos ouviram a palavra, né? Eu creio que os irmãos já memorizaram esse versículo,
que é também de Marcos, como também de Mateus, que Jesus diz: é-me dado todo o poder e autoridade no céu e na terra. Tudo está feito. A Ele pertence todas as coisas, porque o Senhor reina e governa sobre o universo. Porque Ele tem poder, porque Ele morreu para dar salvação e vitória, irmãos. Então todas as coisas pertencem a Cristo Jesus. A vida, a morte, o futuro, o passado, tudo pertence a Cristo. Porque Ele, por meio do seu sangue, Ele fez a aliança, a renovação do que Deus havia criado no início de tudo. E tragada foi a morte pela vitória, diz a palavra do Senhor. Então, irmão, Jesus vive para sempre. E pelo seu poder também todos nós podemos viver para sempre. Então pensar no futuro, irmão, saber que Jesus é o de sempre, é o que será eternamente, é justamente confiar nas suas promessas para a nossa vida. Louvado seja Deus. E os apóstolos, eles tinham essa esperança, irmão. A palavra aqui em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, olha que maravilha. Será que você tem entendido as promessas que Cristo tem para a sua vida? Se você não tem, se é para um tempo, para refletir quais são as promessas de Cristo para a minha vida, e vá pesquisar na palavra de Deus para você ver quão grandiosas as promessas são. E é o que Pedro fala, ele diz assim, ó: dessa maneira Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, louvado seja Deus, para que por ela vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Então, irmão, quando nós, enquanto cristãos, entendemos que Cristo permanece para sempre o seu governo, reina sobre a nossa vida e tem um futuro preparado para nós, nós não se engodamos com as coisas desse mundo. Nós não nos embaraçamos com as coisas dessa terra. Porque, como disse Paulo a Timóteo, ninguém que milita nessa terra se embaraça com as coisas dessa terra. Ele sabe o que tem preparado para você. Ele entende as promessas eternas e grandiosas de Jesus para a sua vida. Será que você tem entendido, irmão? Será que você tem trocado essas promessas, esse banquete glorioso que o Senhor tem preparado para nós no céu pelas migalhas de Satanás? Jesus mesmo, Ele nos dá essa esperança, esse conforto. Quando Ele diz lá em João 16:33, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci, meu Pai. Ele venceu, irmão, por nós. Não é que nós vamos vencer neste mundo, você não vai ser vitorioso neste mundo, mas que Ele venceu por ti lá na cruz, louvado seja Deus. Que Ele na cruz pagou o alto preço para nos libertar da destruição e condenação, louvado seja Deus. E a palavra vai dizer, irmão, lá em Coríntios, capítulo 15, versículo 55 ao 57, onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e o pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus. Então, irmão, Jesus, Ele é vitorioso, e Ele dá vitória ao seu povo, louvado seja Deus. Vitória que não pode se comparar a nada nesta terra, louvado seja Deus. Então, irmão, busque o Senhor, pense no futuro que Ele tem preparado para ti, viva no presente, na presença do Senhor, obediente à sua palavra, mas pensando no que Ele tem para ti no céu. Ele diz que o seu galardão
galardão está com Ele para dar a cada um segundo a sua obra, louvado seja Deus. E Ele também, irmão, Ele diz que feliz é o homem, louvado seja Deus, que persevera na provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida que prometeu. Ele prometeu aos que o amam, louvado seja Deus. Então, irmão, receba essa palavra, busque ao Senhor, corra para os pés dele, que nesse ano, eu e você, irmão, não joga a responsabilidade para ninguém não. Diga, eu vou fazer, eu quero fazer, eu posso, eu consigo. O Espírito Santo, ele está aqui em nossa vida, na nossa igreja, no meio do povo de Deus, para nos capacitar, para derramar os seus dons sobre as nossas vidas. Não se ache incapaz, não se ache limitado, porque o Senhor tem poder de te usar. Assim como Ele lançou ali, tocou nos lábios de Isaías, e Isaías diz que brasas vivas tocaram em sua boca, louvado seja Deus. Saíram brasas vivas, é isso que o Senhor faz, irmão. A gente se acha incapaz demais, esquecendo de quem quer nos usar. Aquele que prometeu é fiel para cumprir e há de realizar a boa obra em nossa vida, amém, irmãos? Então, irmão, receba essa palavra e que neste ano você venha entender, como diz Paulo para Timóteo, Deus não nos deu espírito de temor, mas de ousadia e de poder, louvado seja Deus. Então corra para Cristo, irmão, e se esforce, busque, faça aquilo que é agradável a Ele, que com certeza o seu galardão estará preparado no céu. Em nome de Jesus eu agradeço essa rica oportunidade. Amém. Amém. Amém.